E aí, gente, agora nós vamos para a última parte do nosso capítulo, do nosso primeiro capítulo. E aqui nós vamos fazer a revisão da revisão, ok? Eu sou a professora Jaqueline e vamos à obra. Página 53. Aqui a gente vai, a princípio, nós vamos retomar sobre reta, segmento de reta e semi-reta. Vocês lembram, né? O que seria uma reta? Isso, quando continua para qualquer um dos dois lados. Segmento de reta seria quando tem o fim e tem o começo. E semi-reta é quando tem o começo e não tem o fim. Pensando nisso, nós temos aí 4 figuras. A figura 1, 2, 3 e 4. A figura 1 do ponto A, do ponto C ao ponto D. A figura 2 passa pelo ponto E e pelo F. A número 3 começa no A e termina no B. E a número 4 começa no G e começa no H e termina no G. Pensando nisso, tenhamos aí. A figura 1 representa a semi-reta CD. E a B, e a 2, que diz assim, a figura 2 representa o quê? A figura 3 representa o quê? Uma reta, semi-reta, segmento de reta. E a 4, o que está representando aí? Marca certinho. Agora aqui, ó. Lembrando, vamos lá de ângulos. Ângulos. Nós temos aí o ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Esses 3 ângulos aí na bandeira do Brasil. Gostaria que vocês olhassem bem a bandeira do Brasil, porque nós temos aí o ângulo vermelho, o laranjado e o roxo, certo? Então vocês vão precisar forçar assim, ó, gente, o que é mesmo o ângulo reto? Sim, ângulo reto é aquele que tem 90 graus, é aquele que aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, esse quadradinho aqui da câmera, ó, 4 ângulos retos. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro ângulo reto. Ângulo agudo, isso é quando ele é menor do que isso aqui, gente. Quando ele faz isso aqui, ó, ele é menor. E o obtuso, ele é maior. Ah, você tá ligado, hein? Gostei de ver. Agora complete isso daí. Se for necessário, pega o esquadro. Continua, né? Continua ali, ó. Aquelas retinhas ali, você pega e continua ela pra lá e pra cá. E faça a medição pra você ver se ele é maior ou menor do que 90 graus. Continuando, nós temos agora aqui, na página 57, a bandeira de Israel, que traz com ela a estrela Davi. Aqui nós temos aqui 2 ângulos, certo? Nessa estrela aí foi colocado 2 ângulos em destaque, né? Foi colocado em destaque. O ângulo vermelho e o ângulo roxo. Aqui, gente, vocês vão observar o ângulo e vão me dizer se esse ângulo vermelho ele tem 60 graus, se ele tem 90 ou tem 130 graus. E o ângulo roxo? Vocês acham que ele tem 50 graus? Você acha que ele tem 90? Ou você acha que ele tem 120 graus? Então, vocês, olhando assim, o que vocês acham? E depois de olhar e marcar o que vocês acham, que inclusive vocês já fizeram isso, agora eu quero que vocês reolhem com essa clareza do que é um ângulo, né? Agudo ou obtuso, a questão de medida também. E remarquem. E daí, olha só, prolongue o traço do ângulo. O que é prolongar? É pegar o lápis, gente, continuar ele aqui, ó. E depois faça a medida com o transferidor, tá bom? Meça ele para poder ver. Meça para ver se é esse mesmo resultado e manda para mim, ok? Continuando aqui na página 55, a gente precisa ir mais rapidinho, por quê? Porque isso aqui é um conteúdo longo não, né? Uma revisão meia longa e não dá muito tempo de filmagem. Veja as retas indicadas na bandeira da África do Sul. Aí nós temos e para marcar verdadeiro e falso e justificar. Então aqui eu tenho a reta R e a reta S. A reta R e a reta S, elas são paralelas? Será que são paralelas? Pois ainda justifica assim, ó, elas são paralelas porque elas não se encontram. Gente, elas não são paralelas aqui, as que elas estão assim, ó. Isso quer dizer que em algum momento elas vão se encontrar. E vai ser mais ou menos por aqui assim, ó. Se elas se encontram, elas são paralelas? Não, não são paralelas. Elas são concorrentes, certo? Porque elas se encontram. Pois elas vão se encontrar, né? Porque elas vão se encontrar, porque elas se encontram. Então elas não, essa daí é verdadeira? Né? Mas aí você tem que justificar, tá? E essa daqui, que diz assim, ó, a reta T é paralela com a reta U e também com a reta V.
sim, são paralelas, né? A gente consegue ver ali que elas conseguem seguir e não se encontram, né? Isso sim, agora sim, né? Então, terminamos aqui a explicação da página 55, partindo para a página 56, que é onde é para desenhar uma bandeira. Gente, vocês desenharam bandeiras maravilhosas, só que essa bandeira ela tem alguns itens a ser seguidos. Ela precisa ter apenas 3 segmentos de reta. E desses 3 segmentos, 2 tem que ser paralelos e um tem que ser perpendicular. Ou seja, 2 tem que ser paralelos e um tem que ser perpendicular, ou seja, tem que tocar numa dessas retas paralelas e formar o ângulo de 90 graus, ok? Depois é só colorir, muito lindo, que isso vocês sabem fazer muito bem. A próxima atividade, gente, da página 6, da atividade número 6, ela também é bem fácil. Vocês precisam de uma régua e vocês vão medir a partir do ponto A, que é o ponto central. Vocês vão medir 2 centímetros e marcar um pontinho. Depois vocês vão medir mais 2 centímetros e marcar outro pontinho. Depois mais 2 centímetros, outro pontinho. Depois mais 2 centímetros, outro pontinho. Ok? Até aí, né? São 10 pontinhos, na verdade, que vocês vão ter que marcar. Certo? Depois disso, vocês pegam a circunferência com o compasso. E vão fazer 2 centímetros, né? Abre ali o compasso ali por 2 centímetros. E do ponto A. Aí vocês colocam ali, ó, e faz o giro. Aí vocês vão escrever pra mim o que vocês concluíram. Qual foi o resultado, né? Porque eu acredito que essa circunferência traçada do centro do ponto A, com esse raio medindo 2 centímetros, ela passará por todos os pontos que vocês fizeram. Mas assim, faça só para poder confirmar, ok? Como deixar esse caderno todo preenchido de forma linda e maravilhosa. Aqui na página 57, nós temos 4 bandeiras. Observe as bandeiras de Palau, Niger, Bangladesh e Macedônia e, em seguida, responda as questões. Olhando essas belezuras aqui, gente, bonitinhas, né? Vamos lá. Qual bandeira tem o círculo maior, com o maior diâmetro, né? Diâmetro, não vamos lembrar o que é um diâmetro, é isso aqui, ó, do comer que passa pelo centro. E qual tem o menor diâmetro? Qual não? Quais, gente, quando tá no quais, então é plural, isso não quer dizer que é só uma, quer dizer que é mais de uma, tá? Presta atenção aí. Quais bandeiras tem o círculo menor que o diâmetro? De menor diâmetro. Se o círculo tem 5 centímetros de raio, quanto vai ser o diâmetro dele? Lembrando que o raio, vou pegar aqui, ó. O raio, gente, ele é do meio assim, ó. Isso aqui, ó, é a metade. Circunferência é isso aqui, ó, né? A circunferência. O raio é essa medida aqui e o diâmetro é quando atravessa assim, ó. Se a medida do raio é 50, qual que vai ser a da circunferência? É o dobro, lembra? E agora aqui eu tenho a medida do diâmetro. Eu quero descobrir o raio. Se para mim fazer isso, se eu tenho raio e quero descobrir o diâmetro, eu dobro. Se eu tenho o valor do diâmetro para me descobrir o raio, então eu tenho que dividir essa quantidade, certo? Dividir por 2, que o dobro é 2, então para dividir também será por 2. Isso quer dizer que é a metade desse valor, certo? Façam aí, respondam aqui e fica tudo certo. Agora aqui, gente, é de número 10. Trace uma circunferência num papel. Então, vocês podem pegar um prato, um CD, algum círculo qualquer aí e fazer o desenho. Isso aqui, gente, eu quero que vocês gravem um vídeo. Já que a gente não está com os colegas, a gente não pode estar conversando, não pode estar falando. Então, vocês em casa, vocês gravem um vídeo desse desenho. Então, vocês desenham o círculo, recortam. E mostra pra mim onde está o centro do círculo. Como é que você fez para descobrir onde que é exatamente o ponto central desse círculo. Então grava o videozinho e manda aqui para a professora, tudo bem? Aqui na atividade hoje nós temos a bandeira das Antigua e Barbuda. Dessa bandeira aqui, gente, quantos triângulos retângulos estão representados na bandeira? Agora aqui vocês vão ter que voltar lá na apostila para ver o que é um triângulo retângulo, tá? Então, assim, vocês vão ter que ir lá na página para retomar conteúdo. Ah, tá embaçando tudo. Aqui, ó, lá na página 32 e 33.
tá? Lá da apostila, página 32 e 33, vocês vão ter que identificar ali quais são os triângulos retângulos, qual o nome do polígono de cor azul, lembrando que o polígono de cor azul ele tem 4 lados, certo? Então qual que é o nome do polígono que tem 4 lados, que tem esse formato aí, ou apenas do polígono que tem, né, aquela quantidade de lados ali. E depois marcar um X no triângulo representado na cor branca. Então essa cor branca aí, ela é um triângulo retângulo, um triângulo retângulo ou um triângulo obtusângulo. Voltem lá nas páginas 32 e 33, verifiquem para poder fazer isso daí, ok? Aqui também nós vamos estar falando sobre triângulo, gente. O triângulo isósceles, o obtusângulo. Então aqui vocês vão ter que estar vendo, também observando as cores, para marcar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então nós temos aí os triângulos representados na cor preta, eles são classificados como isósceles. Então vocês vão ter que lembrar o que é um triângulo isósceles. Eles são classificados como triângulos retângulos, então vão ter que lembrar aqui que é um triângulo retângulo. E depois vem os triângulos representados na cor verde, eles podem ser classificados como obtusângulo. E eles podem ser, a de baixo, ó, eles podem ser equiláteros. Aí vem falando da cor verde de novo. Eles podem ser classificados como isósceles. E os triângulos na cor preta, eles podem ser classificados como polígonos regulares. Então veja lá e depois comenta aqui. Comenta não, ele é só para marcar verdadeiro e falso, né? Desculpa aí pelo comento. Agora aqui, gente, observe as bandeiras e em seguida complete cada frase com o nome do país cuja bandeira atenda à descrição. Então nós temos aí as 4 bandeiras, Laos, Camarões, Ucrânia e Palestina. E vem aqui de número A, qual a bandeira que tem, a bandeira de Tananã apresenta polígono com 10 lados. Então qual dessas bandeiras tem um polígono com 10 lados? A bandeira da Tananã apresenta somente 2 retângulos? Qual bandeira aí só tem 2 retângulos? Letra C, qual bandeira apresenta um círculo? Qual dessas bandeiras tem um círculo? E qual bandeira tem um triângulo acutângulo? Certo? E aqui nós temos ainda assim, ó, a bandeira da Tananã tem somente 2 quadriláteros com 2 ângulos retos e um ângulo agudo e um ângulo obtuso, certo? Então, olha só, isso daí vocês farão, gente, observando as bandeiras ali de cima, tá bom? Agora que nós estamos na página 60, cada risquinho é só um nome de bandeira, tá bom, gente? Então, observe lá. Página 60, porque nós temos até 67. Aqui. Ricardo é costureira e está terminando de fazer a barra da bandeira do Brasil. A bandeira tem 20 centímetros de comprimento e 14 centímetros de largura. Faça no seu caderno a bandeira do Brasil que Ricardo está costurando, lembrando-se de usar as mesmas medidas. Então isso aqui você pode estar fazendo lá no caderno de artes, tá bom? Porque lá tem bastante espaço. Quantos centímetros de barra Ricardo deverá costurar? Então, se eu medir, ó, perímetro, isso aí, se eu medir todos os lados, qual que é a quantidade que ele vai ter que costurar? Responde aqui nessa linha aqui, ok? Continua. Tem gente que nem viu essa atividade aí, gente. Conte a quantidade de quadrinhos de cada cor na bandeira da República Tcheca abaixo. Então aí eu quero saber. Lembra daquele negócio de fazer junção? Aqui, ó, essa junção, esse com esse, né? Que daí forma outro quadradinho. Então eu quero saber quantos quadradinhos azuis, quantos brancos e quantos vermelhos é possível estar tendo aí com esse quadriculado. Agora responda as questões. Qual é a total da área da bandeira? Qual o total da área da bandeira? Some as áreas das 3 cores da bandeira e compare com a área total da bandeira. O que você concluiu? Então aqui, ó, a princípio eu quero saber qual é a área total. Então quantos quadradinhos tem, certo? E na letra B diz assim, ó. Qual a área, aqui comparando, some as 3 áreas das cores da bandeira e compare com o total da área dela. O que a gente conclui? Que a soma das 3 cores das bandeiras forma a área total dela, não é isso? Que no caso ali, se eu não me engano, é 24 quadradinhos, ok? Mas assim, façam vocês e manda pra mim. Ui! Lá.
Pronto. 52, 62. Aqui nós vamos estar trabalhando então com as bandeiras dos Emirados Árabes, que ficam no continente asiático, que apesar de ter a bandeira própria, cada emirado também possui a sua bandeira. Observe as bandeiras e suas medidas. Então aqui nós temos as bandeiras e as medidas. Calcule a área da parte da cor vermelha de cada bandeira. Então nós temos aí as 3 bandeiras, então vocês vão estar calculando a área de cada bandeira. E qual a medida, qual das bandeiras tem a maior área da cor vermelha, tá, gente? Então isso aqui, cálculo, pode estar fazendo os cálculos aqui, ó, calcula aqui, calcula aqui, calcula aqui, ok? Gente, preste atenção em tudo que tá aí, tá? Deixa eu pegar e ver aqui. Naqueles dali. Eu sei que vocês são os melhores, eu sei que vocês vão conseguir. Beijo. Aqui nós temos um Você Sabia, tá? Que tem algumas coisas pra... mais a questão assim de curiosidade mesmo, tá bom? Podem estar respondendo. Aqui eu também quero que vocês vejam com um pouquinho mais de atenção e verifiquem sobre isso daqui. E é isso aí, galera. Vocês conseguiram. Nós vencemos o nosso primeiro capítulo. Vocês são demais. Beijo, porque tá acabando o meu tempo. Façam, manda pra mim que eu quero corrigir. Eu quero corrigir muito. Eu quero saber o quanto você tá aprendendo, o quanto você tá conseguindo, porque isso é importante pra mim. Tá bom? Beijinho. Bye.